Shalom, queridos! Hoje é dia 27 de agosto do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 10 de Elu do ano 5783 da criação. Essa semana que se passou, nós estudamos a Parashá de Ki Tetzé e hoje eu gostaria de trazer mais uma reflexão dentro dessa Parashá e com base na Aliá número 2. Eu gostaria de ler um texto aqui da Torá que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 1. Assim está escrito na Torá: você não verá o touro ou o carneiro de seu irmão perdido e fechará os seus olhos. Você os devolverá a seu irmão. Estamos percebendo aqui, logo de início, que a Torá está falando para nós uma orientação, uma mitzvah para um judeu. Você não verá o touro ou o carneiro de seu irmão perdidos e fechará seus olhos. Você devolverá ao seu irmão. E quando nós estudamos esse verso, de acordo com Rashi, o fechar os olhos aqui significa fingir não vê-lo. Isto é, a Torá está propondo, está ensinando uma mitzvah que quando um irmão judeu ele perde um bem material, de fato, quem encontrar esse bem material, que na ocasião aqui a Torá mostra para nós touro e carneiro. Então, se um touro e um carneiro de um judeu se perder, o outro judeu, o irmão judeu, se encontrar, ele deve devolver para o seu próximo. E a Torá continua falando aqui para nós no versículo 2. Mas se seu irmão não está perto de você, ou se você não o conhece, você trará para a sua casa e ele ficará com você até seu irmão procurar por ele, e você o devolverá a ele. Então fica bem evidente para nós que essa mitzvah é uma mitzvah que pensa no próximo. Quando o seu próximo, a Torá está falando, perder um bem material, no exemplo aqui, a Torá cita touro, a Torá cita carneiro, e se ocorrer uma perda nesse sentido e um outro judeu, um irmão judeu encontrar esses pertences, ele deve restituir, ele deve devolver esse bem material para o seu próximo. Então, em cima desses versos, eu gostaria de trazer aqui a seguinte reflexão: devolvendo a espiritualidade perdida. Metaforicamente, o boi ou a ovelha perdidos fazem alusão a elementos que estão faltando ou que nosso companheiro perdeu na sua observância dos mandamentos de Deus ou na sua vida espiritual em geral. Então, olha que interessante essa temática, devolvendo a espiritualidade perdida. Evidente que quando nós estudamos aqui essa Parashá, nós estamos vendo aqui algo material, algo que se perdeu, como um boi e um carneiro. E a Torá está ensinando dentro desse mandamento, dentro dessa mitzvah, que o judeu que encontrar ou achar o boi ou o carneiro, e quando nós vamos estudar aqui a Torá, nós vamos encontrar outros pertences, como por exemplo, o versículo 3 diz: você fará o mesmo com seu jumento, você fará o mesmo com suas roupas, e você fará o mesmo com qualquer bem de seu irmão, que ele tenha perdido e que você encontrou. Então a Torá está falando aqui de pertences físicos, como roupas, jumentos,
bois ou qualquer outro bem que seu irmão tenha perdido. E se você encontrar esses bens materiais, a orientação da Torá é que esses bens materiais sejam devolvidos. Agora vamos pegar aqui essa ideia da devolução, que é uma mitzvah para o povo de Israel. Vamos trazer isso para o lado espiritual. Vamos trazer isso como uma alusão, ou com uma alusão de uma pessoa que perdeu a sua vida espiritual. Então a Torá, ela observa que nós não devemos ignorar tais deficiências em nossos semelhantes. Devemos ajudá-los a recuperar a sua riqueza espiritual. Então, da mesma forma que alguém aqui no texto bíblico perdeu um jumento, perdeu uma peça de roupa, perdeu um boi, perdeu qualquer objeto, diz a Torá, quem encontrar deve devolver. É este o princípio que a Torá está ensinando, a mitzvah de ser honesto, de devolver aquilo que é do próximo. E aí nós estamos trazendo essa devolução para a vida espiritual, fazendo uma alusão da vida espiritual. Então, muitas vezes, nós estamos perto de pessoas que perderam, não uma roupa, não um boi, não um carneiro, mas perderam a sua vida espiritual. E da mesma forma que a Torá diz aqui em relação aos bens materiais, nós também não devemos fechar os nossos olhos. Isto é, devemos ajudar essas pessoas, devolvendo a elas a vida espiritual. Isso se aplica como se seu companheiro não estivesse perto de ti ou você não o conhecer. Mesmo nesses casos, devemos ajudar nossos companheiros a recuperar qualquer riqueza espiritual que se tenha perdido. Então, por exemplo, a pessoa é na nossa configuração Bnei Noach. Nós devemos ajudar uns aos outros, respondendo às perguntas, devemos incentivar os nossos irmãos a estudar a Bíblia, a estudar a Torá, a desenvolver um relacionamento com Hashem. Então, dependendo da situação, essa pessoa que está na nossa comunidade ou próximo de nós, talvez perdeu a vontade de servir a Hashem, talvez perdeu a vontade de estudar as Parashá, talvez perdeu a vontade de estudar a Torá, ou de cumprir as 7 mitzvot Bnei Noach. Talvez esse irmão perdeu muitas coisas espirituais. E o nosso papel é ajudarmos este irmão a recuperar esse bem espiritual. Nesse sentido, queridos, a informação que nós temos é que, além disso, se por algum motivo nossos semelhantes conscientemente não dão valor à sua espiritualidade, não sentindo sua falta o suficiente para ir procurá-la, devemos educá-los a apreciá-la até que o seu companheiro a busque de bom grado. Então, a explicação dessa mitzvah, trazendo aí para a vida espiritual, é que se alguém perdeu algo espiritual ou perdeu a sua espiritualidade e a pessoa não sente falta dessa espiritualidade, a nossa missão, o nosso papel numa situação como essa é trazer educação espiritual para essa pessoa por meio da palavra do Eterno, por meio da Bíblia, por meio da Torá, e mostrar para esse amado, para esse irmão, o quão é importante ele recuperar esse bem espiritual, como, por exemplo, cumprir aquilo que a Torá manda, os mandamentos de Deus, o estudo da Torá, as preces diárias. E nesse sentido, nós precisamos educar
pensando em levantar esse irmão que perdeu esse bem espiritual, e com a educação espiritual, nós vamos mostrar para ele a importância dele valorizar as coisas de Hashem. E a informação que nós temos, que nós podemos fazer isso, até que esse companheiro nosso, ele busque as coisas espirituais de bom grado. E essa é a lição que a Torá está ensinando aqui na Aliá número 2. Devemos não fechar os olhos quando o nosso próximo perde um bem material. Se ele perdeu um bem material e nós encontrarmos, devemos devolver. E trazendo aqui uma alusão para a vida espiritual, devemos também devolver a espiritualidade perdida. Que possamos ajudar-nos uns aos outros. Baruch Hashem, Shavuot Tov.